Deus fala ao homem. Palestra realizada em 18 de janeiro de 1968. Neville Goddard. Numa visão da noite em que o sono profundo cai sobre os homens, enquanto eles dormem em suas camas, ele abre os ouvidos e sela as instruções. Jó 33. Hoje à noite você pode se encontrar em um mundo terrestre como este e se sente tão real consigo mesmo quanto aqui. E quando você volta com a memória, pode pensar que era um sonho, mas era uma visão. Você está sonhando agora, pois este mundo é o sonho que você e eu concordamos em concluir. Seu fim aparecerá quando nos virarmos através de uma série de visões. O Antigo Testamento descreve o sonho, intercalado com a visão, enquanto o Novo Testamento fala do despertar. A trindade a que as igrejas se referem como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pode ser tomada de maneira simples como o Pai poderoso, o Filho que precede e o Espírito Santo que volta, pois todos são um. O sonhador em você é Deus. Hoje à noite, enquanto você sonha, pergunte-se onde está. Muitas vezes, enquanto estava deitado na minha cama, deixei esse corpo que conheço muito bem para entrar em um mundo tão real quanto este. Lembrando onde estava meu corpo quando comecei minha jornada, quando desejei voltar, tive que me sentir no corpo, agora cataléptico, na cama. Não consegui mexer ou abrir os olhos. O corpo parecia morto, mas eu estava muito vivo. Gradualmente, fui capaz de mover um dedo, depois os dedos dos pés, mas só quando abri os olhos e vi os objetos familiares na parede e na cômoda, eu sabia que eu estava de volta. Mas eu estava mesmo? Não estou sonhando com este mundo tanto quanto estava sonhando com esse? Se sim, então onde estou agora? O homem não consegue se lembrar de onde se deitou para sonhar esse sonho de vida. Se pudesse, ele retornaria através do segredo do sentimento. Me encontrando em um mundo como esse, lembrei-me de onde deixei meu corpo e me senti de volta a ele. Voltei com a lembrança das pessoas que estavam lá. Eles estavam vestidos e reais e o mundo era terrestre, assim como é aqui. Eu conversei com eles e eles responderam. Agora, se esse mundo era uma visão, então este também é, pois o mundo não difere do outro. Então Deus tem duas maneiras de falar com o homem, mas o homem não percebe. Um sonho contém um pensamento central, como uma nota de agradecimento. Você não tenta interpretar cada palavra, apenas a mensagem que está tentando transmitir. Eu tenho um amigo que sonhou que era seu aniversário e muitas pessoas chegaram para participar da festa dele. Havia 2 bolos grandes com uma senhora muito inflexível sobre o design que ela havia colocado no dela. Isso não é significativo para o sonho, mas apenas parte da história. Deixando-me para encontrar velas para a mesa, meu amigo voltou para descobrir que o bolo estava faltando, assim como todos os convidados. Decepcionado porque ele não tinha visto ou me ouviu falar, o sonho acabou. De repente, ele se encontra na praia com um amigo. Perguntando onde todos estavam, seu amigo aponta para uma pedra no meio da água e diz: lá estão eles, fora do mar. Vendo outra pedra perto dela sustentando uma criança, com medo e sozinha, ele disse: como eles chegaram lá? E seu amigo respondeu: mentalmente. Então ele foi mentalmente à criança, pegou-a pela mão e colocou na pedra grande. Agora, o sonho muda e meu amigo se encontra em uma sala de aula com uma escada no centro do palco. Descendo as escadas,
coloco suas mãos nas minhas e digo: estou feliz que você tenha conseguido, escolhido uma. Então ele acordou. Este é um sonho muito significativo, cujo único jato de verdade é a rocha. Não é o aniversário, a festa ou o bolo, mas a linguagem das Escrituras que revelará a verdade de qualquer sonho. A jornada da vida é mental, que está ocorrendo no mar da ilusão. E somente quando você se encontrar na rocha, sua jornada estará no fim. Dizem-nos: você não se importa com a rocha que o gerou e se esqueceu do Deus que lhe deu a luz? Deuteronômio 32. Essa passagem das Escrituras nos diz que a rocha é equiparada a Deus. E no Novo Testamento disse: eles beberam da rocha sobrenatural que se seguiu a ordem de que a rocha era Cristo. Este cavaleiro está agora de pé naquela rocha. Como todos os sonhos são egocêntricos, ele me conjurou de dentro dele, contendo todo o vasto mundo dentro dele. Ele chamou aqueles que escolheu para desempenhar um papel que escreveu para si mesmo. Isso ele fez sem o nosso conhecimento ou consentimento. Meu amigo chegou agora à pedra fundamental sobre a qual ele construíra sua casa. Não mais construirá em areias movediças, onde os ventos e tempestades destroem as estruturas, mas sobre a rocha que é Cristo. E Cristo é Deus, que é a imaginação humana. A figura central do cristianismo é a imaginação humana. Quando você aceita isso como o primeiro princípio da religião, todos os governos, rituais e adoração externa ouvem as trombetas de Josué. Todos os edifícios que têm alguma estrutura além daquela rocha, que é a sua maravilhosa imaginação humana, cairão. Este cavaleiro teve uma experiência maravilhosa. Ele está no rochedo, mas pode sair dele. Ele pode virar as costas e esquecer que a causa de todos os fenômenos da vida é a imaginação humana. Existe apenas uma fonte de toda a criação. Por ele, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada foi feito. Se alguma coisa ou alguém vier ao seu mundo, lembre-se de que a causa é a sua imaginação humana, que é o Deus das Escrituras e o sonhador em você. Permaneça sobre essa rocha, sabendo que você é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois esses três são o escolhido. Na primeira epístola de João, no 5º capítulo, esses três são chamados de Espírito, a água e o sangue. Sabendo que Deus é Espírito e que existe vida no sangue, o Cristo ressuscitado se chama água viva, dizendo: se você tivesse perguntado, eu lhe daria água viva que você nunca mais sentiria sede. Água viva é a verdade. Uma vez experimentada a verdade, você não terá mais fome e sede. Mandarei fome sobre a terra. Não haverá fome de pão ou sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Este cavaleiro encontrou a palavra de Deus, pois encontrou a rocha. Outro amigo compartilhou essa visão comigo. Eu chamo isso de uma visão e não de um sonho, pois eram suas próprias costas porta. Embora fosse muito cedo, minha amiga ficou com tanto sono que deitou no sofá e fechou os olhos. De repente, ouviu uma batida na porta dos fundos. Ao abri-la, ela encontrou um jovem de aparência agradável, obviamente faminto. Ela o convidou para entrar e, enquanto preparava a comida, percebeu que eram 5h30 e o marido estaria em casa em breve. Pensando em como iria explicar a presença do estranho,
sua filha acordou para descobrir que eram apenas 11 horas da manhã. Deitada ali, lembrou-se de que não havia alimentado o homem e o fez em sua imaginação. É isso que quero dizer quando digo para você levar a imaginação ao extremo e alimentar o mundo. Embora minha amiga não tenha alimentado o homem em sua visão, ela o fez em sua imaginação, sabendo que estava alimentando Cristo. Ela sabe que, quando faz isso com o mínimo de um desses, está fazendo isso com Cristo. E quando ela não faz isso, ela não está fazendo isso com Cristo, que é ela mesma. Minha amiga aprendeu a lição e está no final de sua jornada. Tendo uma lembrança vívida do que havia acontecido, ela realizou sua intenção e alimentou o homem em sua imaginação. Tudo isso pode parecer insano para o mundo, porque eles não entendem esse grande mistério. Em 1946, escrevi um livreto chamado O Procurado. Eu terminei com essa nota: o universo que estudamos com tanto cuidado é um sonho que nós, sonhadores, sonhando sonhos não eternos. Um dia, como Nabucodonosor, despertaremos de nosso pesadelo em que lutamos com demônios para descobrir que nunca realmente deixamos nosso lar eterno, que nunca nascemos e nunca morremos, exceto em nosso sonho. Desde então, nada aconteceu para que eu mudasse uma palavra naquele livrinho, pois, como Nabucodonosor, eu despertei desse sonho de vida. Agora, quando fecho os olhos em meditação, às vezes tenho um pequeno sonho, outras vezes entro em um mundo assim, onde estou totalmente acordada e consciente do que está acontecendo. Veja bem, um dia o ser que realmente está sonhando sua vida despertará e você será aprimorado além de seus sonhos mais loucos por causa de suas experiências. Você nunca desceu no corpo, mas na consciência. Descendo em seu sonho, você entrou neste mundo chamado morte eterna para ver as coisas aparecerem, diminuírem e desaparecerem. Eles parecem morrer, mas você está sonhando com a morte deles. Um dia, você descobrirá que nunca foi a lugar nenhum, exceto no seu sonho. No fim da semana passada, eu estava visitando um médico que me disse que estava fascinado com a antropologia e se ele voltasse novamente, ele seria antropólogo. Ele disse: Neville, apesar do que você diz, nós voltamos milhões e milhões de anos. E eu perguntei: você tem orgulho do fato de que seu ancestral era um macaco? Se tudo acaba fiel à origem, o seu ancestral era um macaco. Não importa quão sábio você seja, você ainda é apenas um macaco sábio. Bem, minha origem é Deus. Eu assumi essa limitação para um propósito, e quando esse propósito é revelado, meu fim é Deus. Não consigo ver relação entre o corpo físico e o macaco, pois ainda existem macacos conosco. Já lhe ocorreu que a mudança não precisa ser gradual, mas pode ser uma combinação em uma súbita mutação? Pense nisso. Deus é o sonhador. Ele podia criar uma raiz ou um galho e forçar a mutação entre os membros de uma certa colônia de macacos, quando multiplicavam um novo recurso. E o homem aparece de repente. O homem pensa em termos de milhões e milhões de anos. Contudo, uma geração pode ser mais instantânea que a enésima parte de segundo, se você vai medir a vida em termos de tempo. Não estou dizendo que isso seja verdade. Só estou lhe dando algo em que pensar. Se o fizer, mudará de ideia sobre ter um macaco como um ancestral. Como Deus, você começou sua sonhadora descendo na consciência ao nível chamado homem. Você morreu para que a humanidade se tornasse uma alma viva. Agora, limitado pelo que você assumiu, você está sonhando um sonho predeterminado e horrível. No entanto,
Os resultados dessas experiências transcenderão seus sonhos mais loucos. A história de Jesus Cristo é a sua história, que você realizará em visão em um mundo tridimensional. Agora, usei a palavra mutação para um propósito. Dizem-nos que no final, em um piscar de olhos, nossos corpos humildes serão transformados em uma forma com o seu corpo glorioso. Isso não leva tempo. No momento em que você é abraçado pelo Senhor ressuscitado, seu corpo humilde é transformado em uma forma com o seu glorioso corpo de luz, de amor e sabedoria. Esses corpos de carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Você precisa de um corpo completamente diferente para funcionar nessa era. Esse corpo é uma mutação, pois vem de repente. Quando eu estava na presença do Cristo ressuscitado, me pediram para definir a melhor coisa do mundo. Respondi com as palavras de Paulo: fé, esperança e amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Então, o amor infinito me abraçou. Nós nos fundimos e eu me tornei um com o Senhor ressuscitado. Não há poder criativo comparável ao amor. Eu sei, pois estou sozinho com esse corpo, e quando esse aspecto de mim for chamado de morto, usarei esse corpo, pois meu sonho acabou. Então você pode dizer de mim o que Shelley disse sobre alguém que partiu. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos em uma visão tempestuosa, lutamos com fantasmas, uma luta inútil. Todos acordarão desse sonho para saber que ele é amor, pois não há nada além de Deus e Deus é amor. O ser mais horrível é Deus, como o mais glorioso. No final, quando a cortina se fechar, formaremos coletivamente o único homem, o único espírito, o único corpo. Então entenderemos por que concebemos o sonhador, pois teremos expandido para uma existência adicional como resultado dessa experiência de descer ao mundo da morte eterna. Sei que, quando entrei em outras sessões do tempo, na visão, a experiência foi real, exatamente como é agora. O mundo pode dizer que minha experiência foi apenas um sonho. Mas se isso é realidade tão real quanto isso, então isso é um sonho. A diferença é que, quando eu estava lá, lembrei onde meu corpo estava e consegui voltar a ele. Você poderia se lembrar do que era antes de começar esse sonho de sua vida e usar a mesma técnica? Você se sentiria lá e desapareceria da vista para despertar naquele corpo. Para mim, uso esse corpo despertado desde 1929, quando fui abraçado pelo ressuscitado. Naquele tempo, nos tornamos o único corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, que está acima de tudo, através de todos e em todos. Deitei-me dentro de você para dormir, e enquanto dormia, sonhei um sonho, sonhei, e eu sabia exatamente o que ele estava dizendo. Estou sonhando que sou Neville. Um dia você saberá que as visões do dia não são mais reais do que as da noite, pois você saberá, você é a realidade deles. Você permanecerá que não pode encontrar estranhos, independentemente de serem prejudiciais ou úteis, pois eles saíram de você para desempenhar o papel que você já havia desempenhado dentro dele. O mundo e todos os seus conflitos parecem mostrar-nos que a imaginação pode e realmente fica descontrolada. A imaginação é a única base, é a rocha sobre a qual se constrói sua casa. Não importa o que aconteça, não culpe ninguém, mas permaneça nessa rocha, pois Cristo, sua maravilhosa imaginação humana, é Ele, e a única causa dos fenômenos da vida. Aceite esta verdade e você terá uma base firme sobre a qual construir.
Ao se debruçar sobre esse poder investido em você, descobrirá que o ajudará muito além dos seus sonhos mais loucos. Você perceberá que não precisa da ajuda de ninguém. Tudo o que você precisa fazer é assumir que você tem o que deseja. Então, ouse andar nessa suposição, e se forem necessárias 1000 pessoas para ajudar seu nascimento, elas aparecerão e desempenharão seu papel, sem saber por que ou o que fazem. Eles farão isso sem sua permissão ou consentimento, assim como eu fiz no sonho de meu amigo. O homem ora a um Jesus de fora e crê em um Deus de fora, porque esqueceu o Deus que lhe deu a luz. As Escrituras nos dizem que, quando Moisés revelou o verdadeiro Deus como Eu Sou, ele não se foi mais do que momentos em que as pessoas mais uma vez se voltaram e adoraram a vaca de ouro, como a causa de suas fortunas, boas ou más. Eles começaram a adorar coisas feitas com a mão humana, violando o 8º mandamento: não me faça imagem gravada, com as mãos ou com a mente. Se você vê um Jesus Cristo diferente da sua maravilhosa imaginação humana, criou uma imagem esculpida. Mas quando você encontra o verdadeiro Cristo, chamado Rocha, e começa a construí-lo, nenhum boato ou argumento pode derrubar sua casa. Construa na areia e na sua casa se esvai. Mas se você criar seu mundo acreditando na sua maravilhosa imaginação humana, chamada Jesus Cristo, nada irá destruí-la. Sua imaginação é Cristo, sonhando em você e criando seu mundo. Alimente-o com pensamentos nobres. Torne-se seletivo e ouse assumir algo maravilhoso por si mesmo. Nossos jornais estão nos dizendo como transcender a morte e viver até os 100 anos, acrescentando anos à vida. Mas ninguém pensa em adicionar vida aos anos. Bem, não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para cumprir as Escrituras. E não importa o que apareça do lado de fora. Prometo, você não morrerá. Você não pode ir para a morte eterna naquilo que não pode morrer. Você é o Deus dos vivos, não dos mortos, sonhando com a morte, com o nascimento, a saúde e a doença, a pobreza e a riqueza. Você nunca deixou seu lar eterno. Sua descida foi na consciência, e é na consciência que você ascenderá. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Apresento a todos vocês a coleção de e-books O Caminho das Palestras de Neville Goddard, volume 1. São 10 e-books com as palestras que foram ministradas por ele, totalmente revisadas e de muito fácil leitura, dando continuidade aos estudos do livro O Despertar da Consciência. O link está na descrição desse vídeo. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.